E agora falando sobre a explosão daquele carro, né? Nós mostramos, inclusive, movido a GNV, que explodiu num posto de combustíveis lá no bairro de Cruz das Almas na tarde de ontem. Hoje, o Corpo de Bombeiros esteve no posto e a perícia concluiu que o cilindro do veículo estava com a revisão atrasada. A última revisão teria ocorrido em 2014 e venceu em 2019. Bruno Protásio conta pra gente toda essa situação. Bruno. Os estilhaços após a explosão, segundo o Corpo de Bombeiros, foram arremessados a aproximadamente 150 metros aqui da região. A área precisou ser totalmente isolada para o trabalho do Corpo de Bombeiros e a perícia concluiu que o cilindro do veículo estava com a revisão atrasada. Segundo o Major Alexandre, do Corpo de Bombeiros, o cilindro é de 2005. A última revisão foi em 2014 e ela venceu em 2019. Foi possível porque o posto disponibilizou as imagens de segurança no momento da explosão, né? Então, houve uma explosão do cilindro, como foi noticiado na imprensa, e o primeiro passo da gente foi procurar se a documentação do carro estava ok e se os testes do sistema de gás de GNV também estavam em dia, né? E encontramos o primeiro problema, que uma peça do cilindro não se encontrava no local. Então, a explosão foi forte, teve uma grande produção de energia e uma parte do cilindro voou por cerca de 150 metros e foi encontrado a 2 quadras daqui do posto, né? Felizmente não houve feridos, nem o proprietário que estava próximo ao carro, nem a esposa dele, e nem populares que não tinham nada a ver com a situação, mas tiveram a sorte do cilindro não cair em alguma pessoa ou animal, né? Então não houve vítimas, mas a gente encontrou a outra parte do cilindro que tinha todas as indicações, né? De série do cilindro, data de fabricação e data do último teste. E aí a gente verificou que a data estava atrasada. Quando fizemos a análise do cilindro, a análise inicial, percebemos que o mesmo apresentava algumas marcas do tempo, alguma danificação causada pelo tempo, e que isso aí foi o que originou a explosão. O cilindro, então, era necessária uma revisão e ele não apresentava as condições ideais, então, para o abastecimento. Exato, o cilindro estava com os testes vencidos. E quando a gente fez a análise visual do cilindro, percebeu que ele estava com algumas marcas de oxidação também. E neste caso, Major, o dono, o proprietário do veículo é responsabilizado? A função da perícia do bombeiro é encontrar a causa do incêndio, né? Ou explosão. A causa foi encontrada. A questão da responsabilização é a questão entre o dono do posto e o dono do carro, de um apontar o outro como culpado ou procurar a polícia civil para tal. Essa era a única irregularidade encontrada aqui no cilindro em relação ao posto durante esse trabalho de hoje? Quando a gente chega no local da perícia, se for um ambiente comercial, principalmente posto de combustível, a gente pede a documentação, principalmente relacionada às documentações do IMA e do Corpo de Bombeiros. E também o posto está com certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro, AVCB, vencido, e foi prontamente notificado para se regularizar quanto ao Corpo de Bombeiros, né? Mas deixando claro que não foi isso a causa do incêndio. A causa restringe-se ao cilindro. Neste caso, qual é o próximo procedimento? A gente sabe que a área está isolada aqui, Major, mas qual é o próximo procedimento aqui? Bom, a parte do bombeiro já se encerrou, né? Então, por nós, pelo Corpo de Bombeiros, a cena do incidente, da explosão, já pode ser desfeita e eles podem tomar as providências quanto à regularização do posto, a retirada do carro do local, né? E seguir as atividades normais, né? Caso eles tenham algum outro procedimento, como seguro particular ou alguma investigação policial, então a cena deve ser mantida intacta para facilitar essa investigação. Da Cruz das Almas, Bruno Protásio. Vamos fazer o seguinte, sem perder tempo, vamos voltar agora a falar sobre a explosão do veículo em um posto de combustíveis em Cruz das Almas.
o que aconteceu inclusive ontem à tarde. A repórter Maria Maciel está ao vivo com o engenheiro mecânico que vai explicar sobre os cuidados para quem tem gás natural veicular. A Maria explica os cuidados e vocês vão acompanhar a partir de agora no nosso Fenômeno. Maria, nos atualize, é você, boa tarde. Boa tarde novamente, Wilson. Exatamente. Os motoristas que têm carro com GNV, além da inspeção anual, a inspeção veicular anual, precisa também ficar atento à manutenção do cilindro. E é sobre isso que eu converso agora com o Reginaldo Batista, que é engenheiro mecânico. Reginaldo, qual é a importância, né? O que os motoristas devem fazer com relação ao cilindro? Boa tarde. Veja só. Devido a ser um equipamento que está sempre sofrendo o tempo, né? Então o que é que a gente acontece? É feito aqui a inspeção do cilindro, a gente faz a inspeção visual deste cilindro. Caso a gente perceba que o cilindro já está próximo da data de validade, a gente encaminha este cilindro, não o cilindro do cliente, para uma credenciada em metro para fazer o teste, a requalificação do cilindro. Nessa requalificação, o pessoal vai verificar se o cilindro está em boas condições para voltar a ser utilizado. Caso contrário, ele tem que ser descartado para ser colocado um novo com a data de fabricação mais recente. Agora, esse cilindro, ele dá sinais de que está com algum problema? Esse do incidente, por exemplo, ele estava com marcas de oxidação. Isso. O que é que aparece? Oxidações. A gente faz o teste visual para ver se tem algum tipo de amassado, se está com muita oxidação. Quando a gente vê isso, a gente encaminha para o cliente para requalificar esse cilindro, e lá é que o pessoal vai ter mais detalhes para ver se o cilindro vai estar realmente danificado ou se é apenas superficialmente, onde faz a limpeza, aplica uma pintura e o cilindro é reinstalado no veículo. Só para a gente encerrar, quais são os riscos? O que pode acontecer? Nesse caso houve a explosão, mas quais os outros riscos? Risco de vazamento. Pode ser que tenha um vazamento, você não perceba, você vai perceber apenas pelo cheiro, entendeu? Isso pode ocasionar algum tipo de problema no veículo. E o mais grave que é esse que aconteceu recentemente, que foi a explosão. Obrigada. Acredito que o cilindro tivesse vencido ou tivesse passado por algum processo, alguma coisa que o danificou para acontecer isso. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Reginaldo. Então é isso, os proprietários de veículos, eles precisam ficar atentos justamente com as condições desse cilindro e fazer esse reteste aí na empresa especializada. É com você, Wilson. Maria, exatamente, o assunto é muito importante e pertinente. Pergunta a ele sobre as válvulas, inclusive, de segurança que são colocadas, inclusive, uma no cilindro e outra na parte lá da frente do motor, se isso é real, como é que é e se isso também ajudaria a não acontecer aquele acidente. Reginaldo, o Wilson está perguntando com relação às válvulas de segurança que tem no cilindro e também no veículo. Isso evitaria um acidente, alguma coisa? A do cilindro, sim. Possivelmente poderia ser essa válvula, se ela tiver com algum problema danificado, ela pode sim vir a danificar e ocasionar uma explosão. No caso desse acidente, não tinha válvula? Não, é isso, eu não posso... Não, esse não tinha, já foi comprovado. Já foi comprovado que não tinha válvula. Isso era um risco, então? Um risco. Possivelmente poderia ser um risco. Eu só vi o acidente pela imagem da TV, eu não vi detalhadamente no local. Eu vi uma foto de um cilindro partido, também não sei se era desse acidente. Mas a falta dessa válvula, pode comprometer? Ela pode ocasionar algum tipo de danos no veículo, no cilindro também. Tá certo, então. É com você, Wilson.